Olá, tropicalistas! Estamos começando mais um episódio da Tropicalisme. E aí, Ká, tudo bem? Oi, Beth, vamos nessa que hoje temos muito papo. Eu adorei o Beth. Para inaugurar aqui uma nova forma de chamar, porque ninguém aqui é de São Paulo, e aí fica essa coisa meio BK, e aí eu quis lançar essa. Não, eu adorei. Agora é Beth Astral. Eu sou Bettina Astral, cantora, compositora e diretora artística. E eu sou a Karime Elmo, sou jornalista e pesquisadora. Cá, hoje nós temos uma convidada especialíssima. Conte um pouquinho pra gente. Então, gente, tô assim, já vou deixar que ela se apresente depois, mas só para dar aqui um abre para vocês, né? Em sua poesia convivem a história pessoal e a observação do mundo e seus aspectos sociais. Ela compõe e canta aquilo que vê, ouve e vive. Seu material de trabalho, aquilo que dá subsídio para sua criação, é o cotidiano. Escreve para expressar com graça e empatia seu lugar no mundo e a trajetória que vem construindo na última década como poeta e poeta slam. Aliás, Laura Conceição é uma das vozes do slam nacional, já representou Minas Gerais, São Paulo e chegou a ser finalista. Escolheu contar por si mesma essa história ao defender seu mestrado em educação. Quem fala de nós é nós. Que discute, entre outras coisas, os desdobramentos do Poesia na Escola, projeto criado por ela e que já passou por mais de 50 instituições públicas de ensino. E em 2023, Laura Conceição lançou seu primeiro livro. Ela já participou de várias outras coletâneas, mas esse é o primeiro livro solo, né? Eu grito para fazer voar os versos, com participações na Flip e na Flipei. Também é cantora, compositora, percussionista, está sempre fazendo som com todo mundo. E em seu último disco, Espelho, ela experimenta o encontro do rap com diversos gêneros populares do Brasil e faz dessa fusão uma música que chama de Antropofágica. Bem-vinda, Laura. Aê, salve, salve, gente. Bem-vinda. Obrigado pelo convite. Vou pegar esse release para mim. Muito bom, prazerzão estar aí com vocês. Bora rolar uma ideia. Ai, o prazer é todo nosso. Realmente, esse texto da Karime, ela Que isso, espetacular. Nossa, tem que louvar muito essa gata. Eu vou fazer uma pergunta para você que a gente faz para todo mundo que vem aqui. O que faz você se tropicalizar? O que faz você se sentir brasileira? Eu acho que o que me faz me sentir brasileira é falar do meu cotidiano, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, sem vontade de morar no exterior. Eu falo, não tenho. Porque o que move a minha arte é a nossa realidade, é a realidade do povo brasileiro, sabe? Dos nossos corpos, tanto no Brasil, tanto fora, assim, sabe? Acho que o povo brasileiro é um povo muito foda, tá ligado? Então, eu acho que o que me move, o que move a minha poesia, o que faz eu me tropicalizar, é o povo brasileiro, são as nossas vivências, e é isso. E é a poesia que fala sobre as nossas vivências. Ai, maravilhoso. Realmente, assim, o povo brasileiro é um povo bem expressivo, né? Sim. Então, isso que você está falando, acho que tem um pouco desse lugar da gente não guardar pra gente muita coisa. A gente joga pra fora, joga pro mundo. Sim. É isso, né? Existe toda uma questão de territorialidade também, de cultura, sabe? Eu acho que o meu trabalho sempre expressa muito isso, sabe? Eu acho que é fundamental que eu esteja vivendo aqui para criar, assim, sabe? Sim, sim. Então, eu vou começar... Você falou um pouquinho de rap aí nesse início de fala. E aí, eu vou perguntar uma coisa para você. A gente sabe que rap é compromisso. Mas rap também é poesia. E no sentido de poesia, eu não quero falar de rap and poetry, da rítmica. Eu quero falar um pouco dessa expressão, assim, desse lugar da literatura. Da literatura mesmo, de romantizar, não também no sentido negativo, a vida. Sim. Eu acho que essa discussão é muito importante, sabe? Porque, assim, muita gente não sabe o que significa rap, o termo. E rap é ritmo e poesia, né? Então, é a poesia no ritmo, que no caso seria a batida, né? Então, a nossa luta, muitas vezes, é precisar provar para a sociedade que somos literatura. Sim. Sabe? Então, assim, às vezes a gente sofre muito preconceito enquanto movimento, por ser muito marginalizado, né? Muito colocado abaixo, assim, por causa disso, assim. Então, movimento da rua, sabe? Tem o linguajar da rua, linguajar da oralidade, e muitas vezes não é considerado poesia, né? Daí vem uma criação minha, que é um texto
que deu nome a um espetáculo que eu trabalho também, que é Rap é Poema Também, justamente para trazer isso, que as pessoas perguntavam muito, você prefere cantar rap ou fazer poesia? Só que eu falava, gente, rap é poesia. E eu acho importante que a gente tome esse espaço na literatura. Então, que os poetas da rua, da oralidade, publiquem livros, sabe? Esse espaço também é nosso, o espaço da oralidade. Já dizia Nego Bispo, e é verdade, se matarem a escrita, nunca matarão a oralidade, né? Então, eu acho que essa é a potência, sabe? As nossas avós nos contaram histórias que ouviram das avós, que ouviram das avós. Muitas delas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas sabem as histórias vão passando através da oralidade. Isso é literatura e isso é poesia também. E você está produzindo a sua literatura autoral, né? Lançou o livro Eu Grito para Fazer Voar os Versos, em 2023. E aí, agora você acabou de explicar também a importância de ter isso como um projeto de literatura e ser vista, né, no Brasil como essa poeta. E eu queria te perguntar, o livro tem um projeto gráfico interessantíssimo, porque as páginas são destacáveis. Então, as poesias voam, você quer que as pessoas levem para os saraus, para os slams, para as rodas de leitura de poesia. E como tem sido ver outras pessoas e ouvir lerem a sua poesia? É muito importante isso, porque eu busquei muito isso dentro da minha carreira, de 7 para 8 anos de carreira aí com a literatura. Eu buscava uma parceria com a editora que fosse uma parada que tivesse algo afetivo para mim, sabe? Que fugisse um pouco dessa coisa mercadológica, porque a poesia ela é muito emocional para mim, sabe? Então, um livro de estreia, outros já estão por vir também. Até queria dar um salve para a galera da editora Fala. É muito importante esse processo da gente publicar, justamente para a gente sair desse lugar de que a oralidade tem também que estar só na oralidade, porque aqui a gente se eterniza também em outros espaços. Então, a gente entra nas bibliotecas, a gente entra nas salas de aula, nas provas, né? Para a garotada estar pensando que a gente escreve, sabe? E mostrando que a oralidade ela pode ser registrada da forma como ela é falada, né? Então, assim, eu acho que é um passo muito importante, principalmente para a nossa cena, para o nosso cenário, né? E aí a gente escolheu fazer dessa forma, Grito para Fazer Voar os Versos. O livro, ele é lido de dentro para fora e as páginas são soltas. Você pode montar e remontar o livro da forma como você quiser, pode alterar a ordem, pode presentear as pessoas com as lâminas, porque cada poesia é numa lâmina, justamente para fazer voar os versos por aí. Trabalhar em sala de aula também, sabe? Foi um livro muito pensado para sala de aula, porque a gente trabalha muito nas escolas, e aí você, com uma turma de 20, 16 alunos, você consegue distribuir uma poesia para cada um, consegue trabalhar também isso. E aí, aqui no livro eu abordo vários aspectos da sociedade, da minha vida, amor, política, sonhos, realidade, sentimentos. Então, assim, da filosofia até a vivência do cotidiano, assim, sabe? Assuntos que atravessam também as interseccionalidades. Eu acho muito importante, não existe pensamento filosófico, para mim, sem a gente pensar nos recortes de interseccionalidade, com sabe? Certeza. A sociedade é assim. Então, é isso. Quem quiser também adquirir, tá no site da editora Fala. Você falou de amor, e aí eu vou aproveitar para perguntar se você acha que é revolucionário a gente falar de amor também, ou quando a gente tá na linha de frente, a gente tem que ser mais incisiva, quando a gente tá no embate mesmo. Mana, é muito revolucionário falar de amor. Bell Hooks, gente. Sim, é muito revolucionário. Nós, enquanto mulheres na sociedade, ficou muito taxado pra gente que a gente vai ganhar destaque se a gente estiver falando sobre ser mulher na sociedade, sabe? Essa caixinha acaba sendo um tanto quanto opressora também. Porque se eu estiver tendo um espaço de fala, independente do que eu vou estar falando, eu já vou estar resistindo, só por ter aquele espaço de fala. Então, eu posso estar numa apresentação, eu posso estar falando sobre amor, sobre a minha avó, sobre a chuva, sobre o passarinho, e também sobre a minha buceta, minha vagina, sobre a forma como a gente é oprimida na sociedade. De toda forma, eu vou estar resistindo, sabe? A gente não tem espaço em todos os lugares. Então, assim, quando eu lanço um disco e sai uma matéria falando Laura Conceição lança um disco de rap feminino, por que não sai uma matéria falando que o Emicida lançou um disco de rap masculino? Porque ele já é validado pela sociedade. Entendeu? Então, assim, a nossa luta é para que a gente possa, assim como os homens,
né? Principalmente os homens cis, brancos, falar do que a gente quiser. E ter espaço para isso. Sim. Sabe? Porque ficou muito... Eu percebi isso com o meu trabalho, assim, sabe? No início, eu fui muito taxada como a poeta feminista. Então, eu era chamada em março para trabalhar em eventos de mulher. Então, tudo que tinha mulher envolvido. Só que, assim, não é só isso a minha arte. Eu também penso sobre tudo. Com né? Eu quero escrever um texto sobre a chuva. Então, uma música no meu disco que fala da chuva. Sabe? Então, assim, eu quero poder fazer isso. E o fato de eu estar fazendo isso não quer dizer que eu não estou resistindo. Uhum. Uma vez me perguntaram, só pra complementar, me perguntaram se existia timbre de guitarra feminino. Eu fiquei puta com aquilo, porque como assim? Então o homem tem todos e a mulher vai ter que ter um específico pra ela ali, que combine com ela, como se fosse uma caixa mesmo. Como uma caixa. Então vamos usar isso pra te promover, como se, então isso me diferencia do outro no sentido de me colocar num perfil específico, sabe? Eu achei isso bem ofensivo. E a pessoa não entendia. Aí eu, gente, não é assim. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Colocar a gente em caixas. Porque isso também é muito opressor. Sabe? Com certeza. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a gente tem sempre que tomar cuidado com isso também. E eu acho que a música e a poesia tá acima de tudo isso, sabe? A obra tá acima de... Não importa por qual corpo ela passou, assim. Tipo, ela ela representa aquele corpo porque tá falando da vivência daquele corpo. Mas eu quero dizer, isso tá descolado também. É uma entidade maior, né? Sim. A obra. E é como se a gente não pudesse ser múltiplas também. Sabe? Tipo, você trabalha com música, tem um podcast, tem uma marca de roupa, várias paradas, sabe? E acho que é isso. Acho que a gente... Quando é colocado na caixa, eles invalidam o nosso direito de ser múltiplo, sabe? Sim. Inclusive, gente, ela falou da minha marca de roupa. E é isso, a gente tem a Tropicalisme. Se você gosta de estampas diferentes, pensadas pra gente, bonés, saias, moletom, a gente tem muita coisa legal lá. Eu vou deixar o QR Code aqui e no final eu vou deixar também um código de cupom para quem assistir até o final, para entrar lá na loja e comprar aquilo que você se sentir representada. Bom demais. Vamos querer cupom. Ô, Laura, sabe o que eu ia perguntar? Em sua poesia, as tensões, né, internas expressam muito os conflitos do nosso tempo, numa perspectiva sociocultural. Como você tenta estruturar os versos para equilibrar essas confissões autobiográficas com a história maior, né? É um pouco diário e um pouco documento de uma geração, de um país, de um governo. Sim. Ai, gente, eu tô cheia de questão. Tô igual aquela música da Letrux. Eu tô cheia de questão. Então, assim, é isso, assim. Eu acho que eu gosto muito de... nenhuma poesia minha é sobre um único tema. E isso é até, assim, curioso. Que a pessoa chega em mim e fala assim, você tem uma poesia sobre... amor? Tenho, mas aí na poesia de amor eu vou falar sobre várias paradas. Aí às vezes eu começo falando assim, nossa, eu tô muito chateada, porque aconteceu isso, mas eu tô apaixonada, porque não sei o quê. Então assim, por quê? Porque eu acredito que na nossa vida, eu sei disso, né? A gente não vive uma emoção separada da outra, uma situação separada da outra. Então se você tá apaixonado, mas você não deixa de estar resistindo, você não deixa de estar passando por desaforo na sociedade, você não deixa de estar sendo escrotizado por algum boy. Essas coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, nessa construção do meu texto, eu gosto muito de trabalhar com esse mix de coisas que acontecem. Então, um texto, assim, ele é ali um espelho da realidade. Eu gosto muito de trabalhar com quebra da expectativa também. Então, às vezes, quando um texto tá muito pesado, eu jogo uma piada ali dentro, sabe? Porque eu acho que viver é isso. Sabe? Você tá na bad, aí alguma coisa te deixa um pouco melhor, aí depois você vai e faz um trabalho, você fica animada, aí você perde o trabalho. É isso, essa dinâmica da sociedade. Eu tento trazer isso pro texto porque eu gosto mesmo de trazer essa coisa da realidade, toda essa misturada toda. Mas eu não gosto que um texto fique muito pesado só, ou... é um texto que seja só uma piada. Eu gosto de misturar isso tudo pra gente tentar viver essa sinergia de emoção aí dentro do texto. Sim. Você, uma das realidades que te atravessa é que você é uma mulher lésbica, né? Como que a poesia... o que a poesia representa na comunidade lésbica, tanto historicamente quanto contemporaneamente? Eu acho que, assim, né, falando dentro da minha experiência, né, eu acho que, primeiramente, quando a gente fala disso,
A gente precisa saudar as mulheres que se foram para que a gente possa estar aqui hoje, né? O meu trabalho é um trabalho que eu chego num evento para 2.000 pessoas e eu falo, eu sou lésbica, eu beijo mulher, eu amo menina e beijo menina, mas não sou um cara. Mas quantas mulheres não morreram por muito menos, né? Às vezes não tinham a liberdade que eu tenho hoje e deram a vida para que isso pudesse acontecer, sabe? Então eu acho que tem uma pegada muito ancestral também quando a gente fala disso. Sabe? Acho que a gente vem caminhando para uma liberdade, mas a gente é muito invalidada, né? Como se mulheres que amam outras mulheres não pudessem ser levadas a sério, né? Tivesse sempre que chamar para homenagem. Esses estereótipos todos, né? Da caminhoneira, né? Da que performa a feminilidade, que não performa... Enfim, né? Quem é o homem da relação, várias falas de misoginia, né? Então, acho que a literatura feita por e para mulheres lésbicas tem esse lugar da resistência, que é muito potente, sabe? E é muito necessário, assim, sabe? Eu sempre falo, gente, a sexualidade é fluida, né? Mas eu gosto de me identificar como uma mulher lésbica porque eu acho que isso dá uma força necessária para que quando eu entro numa escola, as meninas possam olhar para mim, entender que elas podem ser quem elas quiserem, independente da identidade de gênero ou orientação sexual, sabe? Então, eu acho que quando a gente compra uma ideia, a gente também serve para fazer a ponte de identificação. Acho que poesia é muito isso, literatura é muito isso. Então, se eu chego numa roda de rima e vou contar a minha história, pode ser que você esteja passando por algo parecido e naquela hora você entenda, eu não estou sozinha, eu vou conseguir passar por isso. Acho que isso é o cristal da parada, sabe? E foi isso que aconteceu com você? Para se identificar? Desculpa, se for uma pergunta muito, muito íntima. Não, foi não. Não, eu tô pensando se foi, assim. Uhum. Cara, eu acho que também, sabe? Mas eu sinto dentro de mim que eu sou poeta desde muito nova, sabe? É uma coisa... Eu não sei explicar, assim, se é uma vocação, sabe? É uma missão mesmo. E eu senti muita falta de ver mulheres como eu, entender que tudo bem, sabe? Então, eu passei por um processo muito doloroso com isso, interno, sabe? E a minha luta é para que as meninas hoje não precisem passar por isso, sabe? Por isso eu acho foda que os nossos corpos entrem nas escolas, sabe? Porque quando eu estava na escola, não foi me passado que o que eu fazia era arte e, principalmente, que eu poderia viver disso. Que isso seria uma perspectiva de vida. Então, que eu poderia trabalhar com isso, sabe? Nunca. Ninguém me falou na escola que eu poderia ser uma poeta, profissionalmente. Sim. Pra mim, eu ia escrever aquilo dali, ia ficar pra mim e tal, e eu ia trabalhar com outra coisa. Sabe? A arte, ela é muito invalidada no país, né? No Brasil, no geral. Muito invalidada. Eu acho que muitos pais também, falando dos pais, mas a escola entra nesse lugar. Tem medo, né? Que a pessoa entre ali e acabe se frustrando, acabe não tendo acesso a um mínimo de sobrevivência, né? Porque ser artista é muito difícil. De fato, existe esse lugar da dificuldade. Mas é necessário. Sim. A arte é uma coisa necessária. Sim. Eu acho que, infelizmente, ainda no nosso país, muitas barreiras, né, agarram a vida de um artista até ele conseguir pagar todas as contas com isso, sabe? Então, você precisa vencer várias barreiras de várias paradas, de território, de classe social, de gênero, de raça, de burocracia. O quão burocrático é ser um artista hoje que circula. Muito. Sabe? Então, muito. você... Né? Então, assim... Isso... Até que ponto isso é democrático também, né? Vale a gente levantar essa questão. Com certeza. Então, acaba que muitos artistas acabam precisando ter uma profissão paralela, né? E o ócio. Quem tem direito ao ócio criativo? Nossa, essa questão, né? Até tem um texto meu, que é o Desespero do Artista Independente. Até tá no meu livro também. Que fala muito sobre isso, sabe? Assim, é uma luta física, psicológica, territorial, várias coisas, assim, sabe? Sendo que a importância do artista, né, e do poeta, ela é crucial até para a formação do pensamento, porque eu acho que são pessoas que são capazes de nomear sentimentos do mundo
que ainda estão muito vagos, assim, e que podem causar muita angústia. E aí, de repente, o poeta, ele captura um estado subjetivo das coisas. Isso é muito bonito. Filosófico também, né? Assim. E daí eu queria... E consegue nomear isso escolhendo palavras com precisão, né? E aí eu ia te perguntar como você trabalha a sua percepção a fim de desenvolver um olhar contemplativo que requer reflexão, tempo, atenção nesse contexto de mundo tão imediatista e às vezes tão indiferente. É um exercício, né? Eu falo que escrever poesia é inspiração também, mas também é exercício. Então, todo dia sentar e se propor a escrever, sabe? Porque isso vem vindo melhor para você. Eu tava lá no Rio, eu tava atravessando a rua, assim, para ir pra academia, e tava um calor, gente, danado, e subiu um vapor do chão, e eu comecei a pensar, coitado do asfalto, né? Nesse calor, passando um carro em cima. E aí eu escrevi um texto falando assim, cara, que foda que é você ser o chão do mundo, né? Quão doloroso deve ser isso. E metaforicamente falando, quantas mulheres não são o chão do mundo? Sim. Também, né? A base, né? A base que sustenta ali, né? Nossa, é forte essa imagem. Né? Sim. Mas você participa muito de saraus, né? Você é uma promulgadora, assim, promovedora. Promulgadora existe? Acho que não. Neologismo. Você faz com que aconteçam esses saraus, você participa desses saraus. O sarau, você acha que ele é um lugar seguro, que ele é um lugar de acolhimento para mulheres lésbicas, mulheres negras, enfim, para compartilhar essas experiências e vivências no geral, assim? Eu amo sarau, sabe? De todos os encontros poéticos, assim, é um dos que eu mais gosto, porque você tem a liberdade ali, sabe? O Islã, por exemplo, já tem umas regras, né, a seguir. Mas, assim, enquanto a espaço de acolhimento, depende do sarau que você frequenta, sabe? Eu já fui muito oprimida em vários saraus e muito bem acolhida em outros tantos, né? E aí, tipo, o meu sarau favorito é o Coperifo, do meu querido Sérgio. Galera incrível, Rose também, toda a galera lá. Eu acho que o sarau, até Criolo fala na música, leva no sarau, salve essa alma aí, né? É um espaço pra gente ser quem a gente é. Independente se eu vou ler um texto meu, eu posso um dia acordar e falar, não, vou ler uma poesia da Karime hoje. E vai ser bem-vinda, ou deveria. Agora, eu não posso dizer que todos os saraus vão ser acolhedores, mas a ideia é que sejam, sabe? E eu me sinto muito livre nos saraus, até pra cantar, né? Não só saraus de poesia, palavra só, mas também de música, muito legal, de dança, sabe? Tem muito disso. Então, eu acho que é um espaço de compartilhamento, sabe? Então, as pessoas vão lá para ouvir. É igual o Islã, eu sempre falo. É mais sobre escutar do que sobre falar. Porque você fala um texto, 2, 3 no máximo. Você escuta 60 textos. Então, a chave para ir nos rolês de poesia é ir aberto para absorver o que o outro tem a dizer, sabe? Então, esse espírito de compreensão, acolhimento e coletividade tem que estar na gente. Se todo mundo for para um sarau com esse espírito, o ambiente vai ser acolhedor. Sim. Então, acho que o ambiente também é muito a gente que faz, sabe? E o que eu mais gosto do sarau é que ele se liberta dessa competição. Seu texto foi melhor, sua performance... Não, tá todo mundo ali para se expressar e para aprender, acolher, trocar, né? E quantas coisas não nascem no sarau? Eu ia puxar por aí, porque eu não sou muito do sarau, porque eu não sou da poesia, mas eu frequentei muitas oficinas de escrita. E eu acho que o interessante do sarau é que é um lugar que você pode mostrar um texto em processo, né? Isso. E aí ouvir depois os comentários de outras pessoas ou as críticas. Perfeito. E aí você reescreve. E isso é muito importante. Isso é o exercício, né? Que você falou. Isso é o exercício. Eu amo sarau, gente. Bora pro sarau. Recentemente, lançaram o Poetisas no Topo. Que eu assisti o 3, né? Eu achei muito interessante que elas reverenciam entre elas ali, elas dentro das rimas, elas se mencionam e também mencionam pessoas para
mulheres para além daquele espaço ali. O que você achou desse lançamento? E se você acha que o caminho é esse, né? Uma vez que a gente sabe que é um espaço tão dominado assim por homens, Sim. se o caminho é esse, a gente meter o dedo na ferida deles mesmo e falar da gente, fazer por a gente, o que você acha desse lançamento? Acho muito foda. Acho que as minas rimam muito, assim, desde o 1, do 2, todas, assim. Fico muito feliz de ver as minas lá. Mas fica a minha crítica. Não acho que tem que botar as minas só no Poetisa. Tem que botar mais mina nos poetas no topo. Porque aí sai poeta no topo direto. E aí tem 1, 2 minas. E aí joga todas as minas, 3. Quantos poetas no topo tem pra Poetisa no topo? Sabe? Acaba colocando a gente na caixinha. Então tem que tomar cuidado com isso também. Sabe? Eu gostaria de ver mais mulheres no geral. Sim. Sabe? É igual esse negócio, gente, de vagão de mulher que tem aqui em São Paulo. Sim. É uma Cara, segregação ali. Eu não sei se aqui tem, no Rio tem isso. Tipo, é um vagão que acho que aqui não tem, né? Não, só no Ah, Rio. no Rio tem. Mas eu acho que tentaram fazer e teve essa discussão justamente Cara, de, tipo peraí, a gente vai assim, ter que mano. separar as mulheres ou vai ter que educar os homens? Isso, sabe? Mas eu entendo que é uma medida emergencial, talvez. Mas assim, não penso por aí. Eu penso que... Aí a gente entra na discussão do disco de rap feminino. Sim. E o Poetisa no topo. Sabe? Vamos pôr todo mundo junto? Vamos pôr mais mulheres? Vamos igualar ali o número de pessoas trans, não binárias, mulheres e de homens, pelo menos, sabe? Assim, Sim. cara, se você for num ambiente... Cara, eu fiz um show uma vez no evento que era Encontro Nacional de Mulheres Estudantes. E aí eram mulheres, pessoas trans e não binárias. O ambiente era tão bom, sabe? Tava todo mundo tão seguro ali, sabe? Tipo assim, foi incrível, a energia vibrava, assim... A energia circulava de uma forma, sabe? Então, assim, eu acho que a gente merece estar mais dentro de espaços no geral. E não que chamem a gente para fazer coisas à parte, sabe? Mas dentro das rimas das minas, sou fã de todas, acho muito brabas. Inclusive, você falou a gente conversou um pouquinho antes de começar sobre a palavra poetisa, né? É. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Você acha que vale? Porque tem essa diferença de interpretação e também tem essa... já tinham passado por cima dessa ideia do poetisa. O que você acha disso? Assim, dentro do movimento que eu me criei, a gente chama as poetisas de poetas também, sabe? Acho que também, voltando no mesmo raciocínio, sabe? Acho que a ideia é mais ou menos essa, assim, sabe? Não segregar tanto, sabe? Porque acaba colocando a gente nesse molde que acaba oprimindo a gente. Eu não quero falar só sobre eu ser mulher, gente. Quero falar sobre várias paradas. Sim. E poeta já é um lugar consagrado, assim, na literatura, né? Parece eu que... sempre me refiro a mim mesma e outras mulheres como poeta. Prefiro, assim, sabe? Sim. Ó, eu queria puxar agora o papo do seu trabalho com educação, né? Esse mestrado que você fez foi um pouco para falar, produzir uma literatura, né, sobre o que você faz e também sobre os desdobramentos de um trabalho que você faz nas escolas, né, que chama Poesia na Escola, que já passou por 50 instituições de ensino público. Que desdobramentos você está causando nesses estudantes com o ensino da poesia, assim, de maneira livre? Então, o lance do mestrado foi assim. Eu comecei a responder muita pergunta de pessoas me pesquisando em suas teses e dissertações. Então, me ligavam e falavam assim, Laura, tô pesquisando a sua obra no meu doutorado. Posso te entrevistar? Beleza, com certeza, fico super feliz. E aí, na entrevista, eu comecei a entender que muitas dessas pessoas nunca tinham nem ido no Islã. Então, as pessoas perguntavam para mim, o que é Islã? Como funciona? Eu falei, cara, dá uma levantada e vai no Islã. Você não tá pesquisando isso? Sim. E aí, assim, muitas pessoas muito sérias e fodas fazem essas pesquisas de um jeito muito massa. Mas também existiam essas pessoas que se apropriavam muito dessa temática. E isso começou a me incomodar muito. E eu comecei a pensar, essas pessoas se titulam em cima da nossa história. Enquanto a gente não tem acesso a isso. E a gente acha que a gente não pode ter acesso a isso. Por quê? Sabe? Aí eu falei, não, eu vou entrar lá e eu vou pesquisar o meu movimento. O movimento que eu faço parte. O nosso movimento. E não responder pergunta de gente que nunca colocou nós. Entendeu? E aí eu falei, eu vou ir desse jeito. E fui pro mestrado com essa cabeça, sabe? De ser exemplo para mim, para minha família,
mas também para minha galera, para a gente ocupar esse espaço, que é muito importante a gente fazer essa ponte entre rua e academia, porque se a academia não servir a rua, a gente tá estudando para quê? Com certeza. Para copiar e colar texto, aí eu pego o seu texto, copio um pedaço, pego outro, copio um pedaço, crio o meu e fico engavetado. Eu não faço uma devolutiva para a sociedade. A academia tem que transformar a sociedade e aprender com a sociedade, com a rua também. Sabe? A rua ensina muito. E aí, pensando nesses saberes populares, saberes da nossa comunidade, de respeitar o saber com que a criança chega na escola com saberes da casa dela, da comunidade dela, da vivência, né? Isso não pode ser desrespeitado, sabe? Ou desconsiderado dentro do sistema de ensino. Senão a gente fica estudando num ciclo vicioso de copia e cola que ninguém tem acesso, sabe? Então, assim, você vai na escola pública do Brasil hoje, quantos professores estão botando na cabeça das crianças que a universidade pública e de qualidade é para elas também? E não só para os filhos lá das escolas particulares que estão no cursinho caro, disputando vaga, não sei o quê. Sabe? Tem muitas questões que atravessam, sabe? Tem outras prioridades, às vezes, na escola pública, né? Que não isso. Esse espaço da escola pública e da sociedade em geral, assim, tem um pouco de preconceito com o rap, né? E eu acho que você quando traz a tua vivência, você traz ela tanto da academia, dos teus estudos, mas também um pouco disso que você está falando, da rua, do rap. E você acha que isso vem mudando? Por exemplo, teve os Racionais nas provas do Enem, que também gerou uma contra-onda. Você acha que essa contra-onda vem forte? Mas você acha que está tendo mais espaço? A sociedade está desenvolvendo uma discussão muito mais ampla sobre minorias sociais, opressão, várias paradas, né? Está meio que, né, no momento de efervescência, bem tardia, né? Mas eu vejo isso, por exemplo, do nosso trabalho, assim. O projeto Poesia na Escola é para escolas públicas, inicialmente. E aí, a gente sempre muito bem-vindo nas escolas públicas, aquela coisa toda, circuitos e tal. Eis que a gente caiu, uma música me caiu numa prova de vestibular. Nossa, maravilhoso. E aí, foi muito legal, inclusive, né? Que aí as meninas começaram a mandar mensagem pra mim no Instagram. Eu não tava sabendo ainda. E aí eu fiquei sabendo pelas mensagens, assim, foi muito legal. Mães de alunos mandando, falando, cara, que incrível, estou acompanhando aqui seu trabalho. Depois disso, a gente começou a ir também em escolas particulares, em cursinhos. Então, parece que também isso deu uma validação, né? Para ambientes onde a gente, às vezes, nem era tão bem-vindo, assim, né? Do tipo, não, agora que cai no vestibular, a gente tem que trazer ela, porque... Sabe, assim? Sim. Só que, assim, a verdade é que existe um programa curricular. Então, a crítica vem daí, né? Que obriga a gente na escola a estudar coisa que a gente não vive. Poesia que a gente não tá vivendo. Então, a Elisa Lucinda fala isso, cara. Tipo assim, que ela tem um projeto também muito incrível, né? De arte, educação, poesia e tal. Você chega com o Carlos Drummond de Andrade... na escola pública, na escola... Pra juventude. Não tem conexão direta ali. O menino não tá vivendo aquilo exatamente. Você precisa do Racionais. Precisa da Conceição Evaristo. Sabe? Do Mano Brown. Você precisa do Nego Bispo. Você precisa da gente. Precisa acessar. Por quê? A gente fala do que a gente tá vivendo. Do que os alunos estão vivendo ali. Né? Tanto que na minha poesia eu falo que Carlos Drummond de Andrade... é poema também. Repente é poema também. Mas rap é poema também. Então, depois que você acessa, através da literatura, que eles chamam de marginal, né? Das rimas, dessa batida. Qual é o lance da batida? O lance é que eu não tô rimando uma coisa lírica que ninguém tá entendendo ali na prática. Eu tô falando da realidade. Sabe? Sim. Então, assim, isso pega. Depois disso... aí sim a gente consegue trabalhar outros autores, sabe? Mas assim, por que eu vou... para obedecer o programa, eu preciso trazer autores que não estão dialogando ali diretamente com a realidade dos estudantes. E você faz isso na linguagem, né? Porque você trabalha as suas rimas usando muito o português, né? Assim, a gente usa o linguajar que a gente fala.
A gente entra na escola, a gente não muda nada. Sabe? Eu costumo até de boné, assim, eu gosto de quebrar essa barreira também, sabe? Eu não sou professora, eu sou arte educadora. Sabe? Eu não sei mais do que você. Eu não tô ali pra te ensinar nada, tô ali pra aprender com você. Sabe? Aí, quebrar essa horizontalidade, essa verticalidade que existe, né? Essa coisa, é muito importante pro processo acontecer na escola. Sabe? Os nossos corpos são semelhantes aos corpos dos alunos que estão ali. As nossas idades também são próximas, se parar pra pensar, né? Apesar de eu ter 27 anos de idade, às vezes eu chego na escola e as pessoas me confundem com os alunos, sabe? Isso é muito comum. Por quê? As nossas vivências são parecidas. Então, existe essa ponte de identificação. Se eu me identifiquei, eu gostei. Se eu gostei, eu presto atenção. Se eu presto atenção, eu aprendo. Se eu aprendo, eu ensino. E aí a gente faz tudo girar. E traz um senso de comunidade também, né? Traz. A gente sabe que essa fase das crianças, às vezes, é meio difícil de se sentir meio isolado, aprendendo sobre o mundo, ainda mais com o mundo de hoje, que é mó cruel, com internet, com um monte de coisa que bota na cabeça. E a criança se sentir pertencente, eu acho que faz toda a diferença nessa evolutiva de senso crítico, de comunidade, né? Você pegar aquela atenção também, né? Porque a atenção hoje está muito reduzida. A atenção hoje está em 15 segundos, né? Então, assim... A poesia falada é muito importante nesse processo, porque é uma geração que vem aí que lê pouco, mas que tem muita tela. Então, se a sua poesia tá no livro, mas também tá na tela, pega essa galera, sabe? Às vezes, o jovem não vai ler um livro inteiro, mas ele vai assistir 1 hora de vídeo de alguém recitando uma poesia. Principalmente se tiver rima. Que é um saber oral com estímulo audiovisual. É isso. A gente volta para a questão da oralidade. Só que também é importante a gente estar publicado. Sabe? É importante estar nas academias, tanto nas academias, né, tipo, de faculdades, quanto em academias de letras, de literatura. Ocupar, porque literatura não é só aquilo que ninguém entende, que é difícil pra caramba, que deve ser elite. Não é isso. Isso é o que ensinar pra gente lá atrás. Né? Dentro do sistema. Não é isso a literatura, sabe? Eu vi um TED Talk que era... Um rapaz, ele questionava as pessoas se era Shakespeare ou se era rap. E aí ele fazia recortes de falas e as pessoas... Shakespeare era rap. Tá vendo? Rap era Shakespeare. Então, assim, é muito sobre a visão elitizada um pouco que a gente tem sobre a sociedade. Eu acho que isso transpõe para o que deve ou o que não deve ser aceito na academia, o que deve ou não deve ser aceito no vestibular, o que deve não ser aceito como cultura. Sim. E isso é realidade, sabe? Isso é realidade. Tipo assim, realmente, eu posso escrever... Se eu escrever uma poesia num concurso de poesia e escrever ela do jeito que eu falo... Em muitos concursos eu vou ser gongado por isso. Porque tem que estar na norma culta. Que norma culta, gente? Norma culta do colonizador? Da língua do colonizador? Ou pior, a norma culta esquecida, porque ninguém tá lendo mais. Eu tenho um parceiro, 4O. Ele é poeta, muito querido, um beijo, inclusive, que ele fala assim... vou falar mais ou menos, não sei se eu vou acertar exatamente como ele fala. Ele fala assim... você falou que eu falei errado quando eu comentei da minha bicicleta do Mengão. Bicicleta não é erro de português. Erro de português foi a colonização. Caraca, muito bom. Cara é bravo. Nossa, muito bom. Já que você deu uma... Você quer perguntar mais ou eu posso pedir? Pode pedir. Depois você volta na tua pergunta. É maravilhoso você recitando. Então, recita um pouquinho pra gente. Boa. Vou fazer uma poesia inédita. Se eu tropeçar, a gente volta. Mas vou fazer uma poesia inédita. Bora. No fim das contas, é tão difícil se fazer compreender. Nesse mundo de edifício erguidos para nos prender, não eram armas, eram livros, mas quiseram aprender. E a decoreba no ensino nos impede de aprender. O sol derrete a luz de LED, quem atira é o capitão. Pra ser nerd e fazer med, vai ter que ter capital. Tons cinzentos dessas nuvens nesse céu da capital, esconde os ventos que o capeta não consegue captar. Corre ou vai ficar pra trás, corre ou vai ficar pra trás.
Ainda é capaz do capataz capturar a nossa paz. Corre ou vai ficar pra trás, corre ou vai ficar pra trás. Ainda é capaz do capataz capturar a nossa paz. A fumaça no cigarro da tomada que ele espluga, causa escarro e o catarro confunde câncer com pluma. Antes era estimulante trabalhar para ter um puma. Isso foi antes do estudante votar errado na urna. A vida alheia é o que interessa para espiar do basculante. O ser humano é viciado em atirar no semelhante. E se isso que a gente faz em prol de semear a arte não for bastante ou importante, eu prefiro nem fazer parte. Queimar mato, mata-mata, se torna despreocupante. O buraco nessa camada vem do seu desodorante. E se não fosse a natureza, nós já tinha explodido, igual a bala da polícia no peito do meu amigo. Corre ou vai ficar pra trás, corre ou vai ficar pra trás. Ainda é capaz do capataz capturar nossa paz. Corre ou vai ficar pra trás, corre ou vai ficar pra trás. Se não capaz do capataz capturar nossa paz. Corre ou vai ficar pra trás, corre ou vai ficar pra trás. Ainda é capaz do capataz capturar nossa paz. É capaz do capataz capturar nossa paz. É capaz do capataz... Uau! Muito bom! Muito forte, Muito Laura. forte, Muito maravilhoso. forte. E, pô, você tem um trabalho de performance também quando você apresenta, né? Nos seus shows, como que você tem construído isso? Assim, eu trabalho com vários shows, né? Assim, eu gosto muito desse show da performance, do spoken word, da palavra falada, né? Assim, tô aprendendo muito. Acho que o fazer é aprender, né? Agora estou desenvolvendo um espetáculo pro livro, né? Igual eu falei. Grito para fazer vários versos. A ideia é fazer os versos voarem mesmo, tacar o aviãozinho de versos. Mas tá vindo aí. E hoje eu trabalho com um espetáculo que é o Mulher Palavra, que é o nome do meu próximo disco, que é um disco de spoken word, que sou eu e vários instrumentos de percussão, assim, que a ideia é trazer os textos, mas com a vivência da pungência da música também, né? Mas nunca é igual, né? É o Wiki et Nunc, assim. Nunca é igual. Cada apresentação é diferente, porque depende muito de quem está assistindo, é uma troca, sabe? Na pandemia eu sofri muito com isso, porque no online, como é que você recebe também? Então, assim, esses estudos de corpo, né? Slam também é muito corpo, poesia falada é muito corpo. O corpo fala também. Então, o lance é como fazer esse corpo falar da melhor forma. Isso é prática, estudo, leitura também. A galera fala, mas me dá uma dica. Ler também é importante, sabe? Não é só ler, mas ler também é importante. Se você quer ser um escritor, é bom você ler, né? Claro. A gente da oralidade também tem que puxar isso, sabe? Pesquisar, tentar compreender, sacou? Tipo, trocar mesmo, assim, sem preconceito mesmo. Senta com a sua mãe, com a sua avó, conversa sobre a vida delas, como era antes, sabe? Pega um ensinamento, sabe? Uma vez eu fui na escola, aí eu fui conversar com uns alunos sobre... O que eles aprendem em casa, né, e tal. Aí uma menina falou assim, não aprendo nada não, lá em casa só tem minha avó que fica fazendo janta. Aí eu falei, cara, o que a tua avó conversa com você enquanto ela tá fazendo a janta? Como que ela faz essa janta? Isso tudo é saber, sabe? Só que o sistema de ensino ensina pra gente que isso não é aprender, que isso não é válido. E também reflete na própria percepção do trabalho das mulheres, né? Da sobrecarga. E é por isso que nós, netas dessas avós do trabalho braçal, de pouco letramento, a gente demora para entender que a universidade pode ser o nosso espaço. Sim, e você fez isso usando a metodologia da Conceição Evaristo da escrevivência, né? Que valoriza muito esses aspectos. Como que foi para você? Sim. E você teve contato, inclusive, com a Conceição? Ela chegou aí no lançamento do seu livro? Eu encontrei com a Conceição na Flip, numa atividade que ela ia logo após, assim. Então, a gente conversou. Foi muito importante para mim, assim, sabe? Eu fiquei até meio... com ela muito em mim, muito tempo ainda depois do nosso encontro. Ela já prefaciou um livro que eu tô também, então ela já tinha tido contato com a minha literatura, que é o Querem Nos Calar, né? Muito massa esse livro também, de várias pessoas incríveis. E eu acho que é aquele lugar de professora eterna, assim, né? Que a Conceição nos ensina é muito potente, sabe? É muito necessário, é muito importante, sabe? Mesmo, assim. E
eu vejo muito a minha avó nela, assim, também, sabe? Nessas narrativas, né? A minha avó, tipo, tem uma horta e ela vai na horta, ela colhe as coisas na horta, ela conversa tudo. Ela falou que vai curar minha asma, pegando um peixe, eu sopro no peixe, o peixe. Isso é foda, sabe? Isso é muito rico, assim, sabe? Isso é muito potente, né? Na minha dissertação, ela resultou em 3 produtos, né? A revista escrita, um documentário e um podcast piloto que a gente fez conversando, eu e Preto Vivo, poeta amigo meu, poeta formador do projeto também. O documentário eu quis fazer porque eu também achei que o texto escrito não dá conta do que a gente faz. O que a gente faz é oralidade também, sabe? Então eu queria mostrar o que acontece ali. Porque eu posso... um dos primeiros parágrafos que eu falo. Vou falar muito sobre poesia na escola, sobre Islã na escola. Mas se puder, levanta aí e vai no Islã. Porque nada que eu te descrever aqui vai ser igual a sensação de você viver a parada. A experiência real, né? A experiência da parada, sacou? Então, a ideia foi produzir um documentário. Assim, é bem caseiro, porque eu também... existe ali uma questão de interferência no processo. Não vou chegar numa escola cheia de câmera. A gente tem autorização, mas isso inibe também. Então, eu fui fazendo os meus registros, conversando. Teve um registro que a gente colocou os alunos para fazer, deles mesmos. Foi muito legal. E a ideia era mostrar com mais recursos. E a gente passa o documentário nas escolas agora. É uma devolutiva. Entendeu? Essas crianças têm que saber em que elas trabalharam. A gente pesquisou junto, sabe? Então, assim... Poxa, é ótimo isso, porque elas se sentem pertencentes àquela produção. Sim, elas são, né? Elas então, já acabam carregando um pouco de vivência do que é produzir conhecimento. Exatamente. Né? O que é o mestrado? Ah, mestrado é isso, sabe? Ah, eu posso fazer isso? Pode. Sabe? A gente fala muito de sonho, de perspectiva de sonho, sabe? Porque o meu sonho é viver fazendo o que eu faço. Mas o seu sonho pode ser outra coisa. E eu tô ali levando o meu sonho para te incentivar a seguir o seu sonho. Que lindo isso. Me parece assim que esse trabalho seu com a poesia nas escolas, a poesia é uma ferramenta para ressensibilizar, às vezes, até os jovens que podem estar com baixa perspectiva, isso, né? Isso. E aí, a partir disso, ele cria o que ele quiser, né? O que ele está interessado. Sim. Muitas escolas que a gente pergunta qual é o seu sonho, eles falam, eu não sei. Pode crer. Eu não sei qual é o meu sonho. Já abre ali a pergunta para começar a pensar nisso, né? Eu posso sonhar? Claro que pode. Sabe? Sim. Então, assim, em Minas Gerais, falando assim, né? De Minas, que é de onde eu venho. Nossa, eu me arrepiei com isso. Alguém perguntando, eu posso sonhar? Sim, é real. Várias crianças. A questão em Minas Gerais, falando da realidade popular de Minas, pode parecer que não, mas é muito difícil mesmo trabalhar perspectiva de vida, porque tem outras questões que vêm antes, sabe? Muitas questões que vêm antes. Então, assim, o projeto ele foi pensado e criado para trabalhar também com a questão da evasão escolar. Porque, assim, se a sua casa não te acolhe, né? Se a sociedade não te acolhe, aí você vai para a escola não te acolhe, o que você vai fazer? Entendeu? Tem que se revoltar, no mínimo, né? A escola tem que ser um espaço acolhedor. E como que é para ser um espaço acolhedor? Tem que escutar o aluno. Quem faz a escola é o aluno. Né? E os professores e tudo mais. Mas aí, nessas idas nossas, a gente escuta as poesias deles, e muitas poesias deles são críticas às escolas. Então, gera um processo também de direção, professores ouvirem também reclamações até mesmo sobre a própria escola e pensar, caraca, vamos melhorar isso. Você abre um canal de comunicação entre o próprio corpo da escola e como está refletindo no aluno. Exatamente. Uma vez a gente foi numa escola, a menina foi ler o texto, ela falou umas paradas no texto, depois a professora me chamou num canto e falou, muito obrigado. A gente está tentando tirar isso dessa menina há um tempão. E ela não se abre. Não se abria. A gente estava tentando entender. E hoje, ela na frente de todos os colegas, foi lá e falou. Nossa. Por quê? Porque eu não sou a professora dela.
não sou. Eu sou uma MC. Entendeu? Que muito possivelmente passou pelo que ela tá passando, ou não. Ou falei antes dela algo, ela falou, não, então também Mas posso que falar. ela viu que se expressava, ela falou, olha, se ela pode, eu posso. Entendeu? E isso é sobre entender os próprios direitos, né? Que é a base de tudo. Nossa, super. É pesado também, sabe, gente? Desenvolver esse trabalho é muito pesado. É, assim, precisa de acompanhamento psicológico mesmo, porque tem coisas pesadas que acontecem, sabe? Coisas muito pesadas, assim, a gente tem que pelo menos estar preparado para poder auxiliar da melhor forma. Por isso também estudar, eu falo isso com os poetas também. Gente, vamos se capacitar mais sempre, estudar sempre, cuidar da cabeça pra gente poder contribuir. Porque também, se a gente tá quebrado, a gente não consegue construir nada. Né? Então, é um trabalho ali de... Sim. Muito importante. A gente tem um quadro que eu acabei de pensar no nome, depois vocês falam se esse nome é bom, que Aqui Quem Fala é da Terra. Opa! Você Aí, ó, gosta, Eu cara? adorei, eu adorei. A gente tem que colocar o fone pra poder ouvir. Eu também? Isso, vamos ouvir. Aqui quem fala... Eu acho que deu certo o nome. eu... O movimento da escrita, acho que até o movimento da própria vida. Eu acho que o movimento da própria vida é um movimento que você faz para vencer a dor. Ou para vencer a morte. Eu acho que é alguma coisa assim... É o espírito de sobrevivência mesmo, né? Esse desejo de você agarrar-se à vida de alguma forma. E para mim a literatura é essa oportunidade que você tem de se agarrar à vida, né? Porque você registra a vida. Você registra a vida, você inventa a vida, você discorda da vida. E escrever... Tem até um texto meu também que eu digo isso. Escrever é uma forma de sangrar. Porque você... porque é uma forma de sangrar mesmo. E a vida é uma sangria desatada, né? E aí, Laura? Quem você acha que tá falando? Quem é essa voz? Não dá vontade de deitar na voz? Tá. Conceição? É. O jeitinho dela falar é inconfundível. Ela dá vontade de deitar nas palavras dela e, tipo assim, pelo amor de Deus. É forte, né? É lindo ela falando também. É honesto. É muito lindo. Nossa, e parece que ela tá falando pra você mesmo. Ressoa em tudo que você faz, assim. É, né? É. Pô, ela é uma das maiores referências pra mim, assim. Elisa Lucinda também, Sérgio Vaz. Eu nem gosto de começar a citar, porque é muita gente, mas assim... muita gente incrível, assim, sabe? Que já veio... É isso, né? Pra hoje eu estar aqui, já vieram. E essa coisa de sangrar que ela fala, você acha que poesia tem um pouco desse processo de sangria? Engraçado que ontem eu finalizei um texto que o título do texto é justamente Sangria Desatada, né? E que coincidência muito louca. Que na primeira estrofe eu falo assim: o sangue que escorre entre minhas pernas me lembra que sangro também pela alma, enquanto estúpidos me pedem calma e machos querem me ver desistir. Penso no quanto sangrar as entranhas para que toda essa gente estranha pudesse de fato existir. Caramba, nossa. É a primeira verso, tem outros, né? Não, por Fechei favor. ontem, mas... Por favor, eu quero essa poesia tatuada na minha... Brincadeira, eu quero essa poesia na minha casa. Eu preciso dela. E engraçado, porque eu tô arrepiada. Porque eu nomeei de Sangria Desatada. Caramba. Ela acabou de fechar a fala dela com Sangria Acabou Desatada. de fechar. Nossa, achei perfeito. Perfeito, sério. Casou mesmo. Pessoas olhando pro mundo com uma sensibilidade que, né, que ecoa. É isso. Que bonito, Laura. Nossa, presente. Presente. E sabe que eu ia puxar ainda aqui pra gente ir encaminhando pro final? O que eu vejo também é que a Laura, sim, você trabalha com a você tudo interessa o que pode caber poesia, né? E aí você faz música também.
sabe? Além de tudo isso que a gente já conversou, você tem 2 discos lançados, Tempos Efêmeros e Espelho. E no Espelho, que é de 2022, você experimenta outras sonoridades, né? É um disco com muita influência de samba e MPB. E isso inclui o rap, porque você diz, rap também é música brasileira. E aí eu queria te perguntar, por quê? E quais são as particularidades, assim, né? Os adjetivos únicos do rap brasileiro? O rap passa por isso, né? Tipo, o rap é um dos elementos do hip hop. O rapper, né? O MC, o mestre cerimônia, que canta o rap. O movimento hip hop é muito mais do que o rap, né? Só que muita gente tem dificuldade de entender o cantor de rap como cantor e o rap como música. Por quê? Preconceito. Da onde vem? Da quebrada. Quem faz? O povo preto, né? Então tem tudo isso. Quando se fala música popular brasileira, o que eu entendo é música popular brasileira. Que é coisa mais popular brasileira do que o funk, o rap. Entendeu? Então essa quebra é muito importante, assim, sabe? Eu tive muita dificuldade para definir Aí as caixinhas, né? Quando você lança um disco, toda aquela questão de assessoria, você tem que jogar o seu disco num estilo. Não dá para fazer isso com o meu disco. Não dá. Sim. Porque tem a palavra falada, tem espelho, que dá o nome ao disco, é uma poesia. Tem um trap no disco. Tem a colaboração com o Caetano Brasil, que a gente chama de Jazz Brasil, que é um jazz, mas não é um jazz. E eu até falo isso na letra. Isso aqui não é um jazz. Verdade. Né? Tem muitos... Tem dancehall, tem muitos ritmos ali. Porque esse disco, diferente do primeiro, eu escrevi em cima do instrumental, não o contrário. Então, eu tinha a ideia do ritmo e eu botei o texto em cima. O primeiro disco, eu tinha os textos e musiquei. Musicalizei, sei lá, enfim. E esse processo foi diferente. Por isso, o segundo disco é muito mais musical também. Porque eu fui seguindo o ritmo. E eu acho que é um disco mais maduro, sabe? Em termos poéticos mesmo, sabe? Por que mais maduro? Porque tudo que eu fizer mais recente vai ser mais maduro. Porque a gente vai amadurecer. Se é melhor, se não é melhor, né? Eu falo que a vida é uma eterna busca de si mesmo. Então, hoje eu tô mais perto de mim do que ontem, amanhã eu vou estar mais perto do que hoje, né? Com certeza. Eu acho que essas criações representam isso, assim, sabe? E a gente vai misturando tudo aí, vai fazendo acontecer. E aí, pegando isso que você falou, né, das dificuldades de nomear, de entrar num gênero, né, essa mistura de rap, trap, samba, funk, bossa, você tem defendido como uma música antropofágica, que é um conceito do Oswald de Andrade, né? O que você anda devorando? Em quais livros e discos você toma pulso para escrever e compor? Sim. Eu tô num momento muito, assim, me alimentando no momento, assim, sabe? Meu processo criativo tá nesse ponto agora, recentemente. Eu sou uma pessoa que eu leio de tudo um pouco, escuto de tudo um pouco para fazer isso aí. Justamente para fazer isso aí. Então, assim, se eu escuto um podcast, eu escuto, tipo assim, desde o Não Inviabilize, que é as fofocas lá, até um podcast de psicanálise, assim, sabe? Gosto muito de escutar um pouco de tudo, sabe? Eu gosto de cozinhar escutando. Eu não gosto de escutar livro. Livro eu gosto de ler. Tem essa questão, sabe? O último livro que eu li, que eu finalizei, eu tô lendo agora um que chama Século da Solidão, que é um estudo sobre o momento de solidão que a gente vive em relação com rede social, essas paradas todas. Muito legal, assim. O último que eu li foi Desamada, da Mídria, que é uma parceira minha. Gosto muito da escrita dela também, sabe? Li o Pedagogia da Resistência também, que é um ensaio com vários autores debatendo a obra de Paulo Freire, né? Inclusive Bell Hooks, várias pessoas pegando a obra do Paulo Freire e trazendo para recorte de interseccionalidade. Que isso eu acho muito legal e muito importante, né? E estava fazendo uma imersão, né, de Virginia Woolf, Hilda Rich. Acho que a gente tem também que conhecer isso, assim, sabe? Eu acredito muito nisso, eu falo isso pra minha galera. Não vamos fazer igual
e se fechar só na gente. Vamos abrir e pegar tudo, sabe? Então, assim, de som, vai de O Terno até a Ludmilla, passando pelo Febem, muito louco, assim, as playlists. E é assim, sabe? Tipo, eu escuto uma banda que chama Vampire Weekend, é minha banda favorita. E, tipo assim, é o quê? É indie da Inglaterra, sabe? Sim. E aí depois vem logo uma Cássia Eller, e aí logo embaixo vem um funk muito louco. E as minhas playlists são todas assim, ninguém entende nada. Mas acho que reflete você, essa pluralidade do que você absorve, reflete também a pluralidade do que você joga pro mundo. Sabe, exato. Aí eu gosto de malhar ouvindo Milton Nascimento, sabe? Tipo assim, é isso. Curioso, muito curioso. O ponto de partida com o coral dos meninos, eu acho lindo aquilo. E eu puxo o ferro ouvindo aquilo, sabe? E às vezes eu tô em casa deitadona ouvindo techno. É assim, sabe? É muito doido meu processo. Eu acho que tem tudo a ver com a questão da desterritorialidade que você estava falando, né? De, tipo, também não sentir muito acoplamento ao lugar onde você vive, onde você mora, né? E eu tô me sentindo agora um pouco transitando entre vários lugares. Então, às vezes, eu escuto Milton e fico... Eu sou do mundo, eu sou Minas Gerais. Engraçado isso. Escuta né? Djonga, né? Djonga, é isso mesmo, cara. Mineiro sabe o que é isso. Aqui em São Paulo, a galera puxa muito o meu pé com isso, negócio de mineiro. Eles falam assim, sabe? Que eu abro a boca e... Só que a galera aqui não entende que Minas Gerais é o estado. Então, a galera acha que tudo é Belo Horizonte, assim, aquela coisa, né? E aí, um dia eu tava na casa de uma amiga aqui... Até, acho que foi da Clara Castro. Eu acho que foi isso mesmo. Aí eu tava falando, cara, eu não entendo que a galera fica falando também que a gente é só pão de queijo. Nada a ver, cara. Esse negócio é mó paia. Falando isso, cortando um pão de queijo, passando queijo e requeijão dentro do pão de queijo. Aí eu falei, caraca, mano, tipo assim, que louco, né? A gente é isso mesmo. Você é do mundo, é de Minas Gerais. Mas eu quero conhecer muita coisa ainda, sabe? Acho que eu conheço pouco, muito pouco, assim, sabe? Eu quero ter mais contato com muita coisa que eu ainda não tenho contato. Eu gosto muito de ouvir artista independente, sabe? O artista que lançou 1 single, 2 singles, eu gosto de ouvir, porque, assim, eu sou muito essa pessoa, sabe? Da mesma forma que eu gostaria que a minha música chegasse para mais pessoas, eu gostaria de absorver músicas que precisam chegar para mais pessoas, sabe? Sim. É isso. Eu tenho uma playlist de 80 horas. Eu jogo tudo nessa playlist, tudo há 3 anos já. Eu jogo tudo. Às vezes eu jogo o disco inteiro, às vezes uma ou outra. E essa playlist fica lá e eu vou construindo ela, assim. Vamos ver até onde que ela vai parar. Maravilhoso. Ah, Laura, você já está chegando no mundo todo. Em breve vai estar dando palestra aí na Universidade de New Jersey. E eu acho que todo mundo tem que te conhecer o que você faz. Obrigada. Porque, nossa, é uma mulher incrível. Obrigada. Vai ramificando, assim, né? Você fala e você inspira a gente. Obrigada. Foi um prazer enorme te receber. Realmente, isso que a Karime tá falando, eu também percebi que você vai se espalhando por todos os cantinhos da sala e foi maravilhoso ter você aqui no nosso episódio. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigada também. A gente vai escutar mais uma poesia da Laura para finalizar. Mas eu não esqueci que nós temos um cupom e ele se chama Podcast 10. Então, se você entrar lá no site da Tropicalismo, que eu vou deixar aqui embaixo, você ganha 10% de desconto em qualquer peça. É a boa. É a boa, bora lá. Laura, e aí emenda já falando como as pessoas podem sacar o seu trabalho e te conhecer. Isso. Tá. Então, antes queria agradecer vocês também pelo carinho, pela escuta, pela pesquisa, né? É muito importante a gente estar trocando entre a gente. Principalmente 3 mulheres, né? Tipo, com trajetórias diferentes, mas que se encontraram aqui hoje, né? Muito massa. Lembrar que meu livro está disponível no site da editora, em algumas livrarias também. Tem cupom também, tá, gente? No meu livro. Laura 15, você ganha 15% de desconto. Ai, arrasou. É isso aí. Corre, porque tá acabando esse cupom aí. Daqui a pouco não vão deixar mais eu usar. Eu gosto de usar para todo mundo. Eu gosto de fazer os versos voarem. E queria agradecer, é isso. Quem não me conhece, Laura Conceição, qualquer rede social, joga no Google, vai achar logo. E bora, vou fazer mais uma poesia aqui para fechar. Vou Sinta-se falar. à vontade. Eu vejo pessoas na sala de jantar entre nascer e morrer.
Tropicália. Pessoas tentando se amar, mas morrer sem nascer é represália. Eis então que surgiu a eleição, chama logo ladrão, não é mais pesadelo. Alise esse cabelo e sirva o patrão, descendente daquela gente que disseram que trocou o urucum por espelho. Não bastasse essa luta, o sangue a labuta e toda a nossa conquista. O passado não serve mais, quem não sente não vê, eles. Foram eles, o bêbado e o economista. Gente, é que tá tudo interligado, entende? O seu mau humor e o seu mapa astral, o mundo da carne e o espiritual, isso aqui é o sense8 da vida real. O comentário machista do chefe, o golpe de estado em Dilma Rousseff e aquele assédio na internet, a barata na vagina das mulheres no doicode, a indústria que é barata, que machuca, dói e fode, a fumaça no cigarro da arrogância do empresário, a arrogância da fumaça que dá vida ao embrionário, a sua arrogância que te faz querer uma TV e uma Ferrari, a ignorância que te faz querer chamar de feminazi, as mulheres que só querem igualdade de direito, que dão vida pela buceta e o alimento pelo peito, deram vida a muita gente, mas não merecem respeito. Sociedade que avança descobrindo Marte, NASA. Sociedade onde o homem não pode varrer uma casa. Manda pra pátria que pariu, mas a pátria te deu a luz. Discrimina o irmão que é pobre, cê sabe quem foi Jesus? A chacina LGBT, o Itachame de Street Fight. A missão jesuíta, a opressão, o spotlight. Isso é o aquecimento global, ó, é a camada de ozônio. Não é só a menopausa aí, é a camada de hormônio que te faz sentir calor até no meio do inverno. Cê sente calor na terra, pois a terra é um inferno. A orca não é assassina, o sistema é que é fatal, que põe baleias num aquário pra somar mais capital. E o poeta anda preso com uniforme industrial, trocou sonhos por dinheiro numa multinacional. Cada pai que agride o filho e o filho que agride o neto cresce perdido sem ver a mãe morrer por perto. A ditadura que é o passado é o futuro e o presente. Cálice de vinho tinto, tinto de sangue da gente. A lembrança de Amarildo e Marielle presente, a polícia sucumbindo, detergente que portava detergente. Então aí surgiu o crioulo e eles chamaram de doida. A menina foi estuprada sem interrupção do coito. Alguns machos fodem o sistema, vocês querem que eu dê biscoito? Tem quem se afogue no raso e gente rasa no topo. Mas é que sororidade não é a idade do soro. E a maioridade não é bom assunto pro Moro. A ditadura que é dura nem foi vivida por seu filho, que pede ela de volta e atira sangue frio. Toda a carne necessária pra fazer esse churrasco. Comprar aquela empresa, depois rescindir o contrato. Cada banda da cidade, cada artista independente. O sorriso não é Colgate e tem cárie nesse dente. Mas seu plano não cobre os 10 GB de internet. A exploração da Índia e a divisão por casta. A exploração da Vale e a divisão da mata. A exploração da fé que te cega e te cala. A exploração da vida que te cega, surda e mata. A exploração do seu dia que te leva à depressão. A exploração das matas, do minério e do pré-sal. A exploração da carne animal. A exploração que é tanta que não haverá final. Por que mulheres morrem só por terem vagina? E ainda mais mulheres morrem por não terem vagina. Você sabe me responder? Ou ao menos imagina? Tô procurando uma resposta pro tamanho da chacina.